Queridos, amados, que alegria estar com os irmãos em esta manhã e poder falar com os irmãos de la palavra do Senhor. La palavra que edifica, la palavra que fortalece nossa fé, la palavra que nos dá direção. Amém? E para isto também necessitamos orar para que o Espírito Santo de Deus corra de la palavra predicada e pueda chegar a tu coração como ha chegado a mi coração. Padre, te necessitamos. Necessitamos que o teu Espírito Santo prepare o coração para que possamos receber a semilla da tua palavra, a porção de tua palavra. Edifica-nos, ó Padre. Dá-nos entendimento e compreensão. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Durante toda esta semana, Pastor Nery nos ha enviado lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Pequenas meditações, vídeo e escrito sobre aquilo que foi predicado domingo. Ou seja, a prédica de domingo, durante a semana que empieza, a mensagem é cortada em 5 fatias e levada a nós para nos alimentar. Bem, em João 15, o Senhor Jesus, já estudamos sobre isto, mas quero apenas dar uma introdução. O Senhor Jesus nos chama de amigo e não servo. É muito precioso isto. E no livro de João, capítulo 15, o Senhor nos ensina 4 leis. 4 leis que podem nortear nossas vidas e nosso relacionamento com nosso Padre querido. Ele falou sobre a produção de fruto. Ele falou sobre a oração eficaz. Ele falou sobre o amor. E ele falou sobre a perseverança em tempos de persecução. Mas ponham atenção, para que possamos produzir frutos, para que possamos ter uma oração eficaz, para que possamos ter amor hacia Deus e hacia nosso próximo, e para que possamos nos manter firmes em tempo de persecução. Eu e você necessitamos da graça de Ele. O que vem ser a graça? É aquilo que eu não tenho e eu necessito, e quando pido a Ele, Ele me dá a mim e a você. É a graça. A graça é poder de Deus em nós para produzir fruto, para orar com eficácia, para amar e persistir na fé em tempo de persecução. E o Senhor Jesus nos disse isto em João 15, de 4 a 8. Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em ustedes. Assim como nenhuma rama pode dar fruto por si mesma, senão que tiene que permanecer em la vid, assim tampouco ustedes, nosotros, podemos dar fruto se não permanecermos em Jesus. Queridos, a necessidade de entendermos e compreendermos, pedimos ao Senhor que abra nosso entendimento para compreender este mistério, que se permanecemos em Jesus, se caminhamos com Jesus, por causa do poder e a graça que Ele dá para nós, então se podemos produzir frutos. Amém? E uma coisa muito linda que Jesus, em João 15, de 15 a 21, Ele nos habla que Ele já não nos chamaria mais servo, já não nos chama mais servo, porque o servo não está ao tanto do que hace su amo, su Senhor.
hei llamado amigos, porque todo lo que mi Padre me disse, eu les digo a ustedes, eu les derei a conhecer. Ponga atenção em isto. Jesus, o Criador do céu e da terra, mira a mim e a você como amigo. Por que amigo? Porque Ele contou todo. Ele disse todo que o Padre dizia a Ele. Ele nos declarou. Ele nos falou. Ele nos falou de coisas passadas, coisas futuras que no presente de hoje estamos mirando, e Ele habla de coisas vinideiras, alertando, abrindo nossos olhos. Ele nos disse todo, como todo vai passar, como todo vai acontecer antes da sua segunda vinda, antes que Ele venha resgatar sua igreja para levar ao cielo. E Ele disse todo. Por isso Ele nos chama de amigo e não servos. Isto é algo fantástico e precioso para a minha vida, e espero que seja para a tua vida também. Jesus Cristo declara que sua intenção para nós é que nós não sejamos servos, mas sim bem amigos íntimos, persona a quem Ele pode confiar seus secretos. Oh, que coisa maravilhosa! Mira o que diz o Salmo 25:14. É o Senhor brinda sua amistad a quem los honram. Ele les dá a conhecer su pacto. Isaías 63, 7 e 8. Recordarei o grande amor del Senhor e sus hechos dignos de alabanza por todo que hizo por nosotros e por su compaixão e su grande amor. Deus Padre, Deus Hijos e Deus Espírito Santo quer ser de nós amigos e poder falar de seus decretos, poder falar de suas leis. Esse é uma maravilhosa revelação de Deus hacia nós. Jesus, majestoso Salvador, revela que Ele deseja, que Ele anela de ter buenos amigos, hijos apaixonados por Ele, que a coisa mais importante nesta vida é amá-lo, honrá-lo e servi-lo e agradá-lo em tudo que nós hacemos enquanto vivemos nesta vida. Um dia, irmãos, veremos Jesus, Deus, Espírito Santo, cara a cara e com seus braços abertos e ampla sorrisa, e nos receberão em seu reino. 1 João 3, de 1 a 3. Fijem-se que grande amor nos ha dado o Padre, que nos chame hijos de Deus, e lo somos. O mundo não nos conhece precisamente porque não conhece a Ele. Queridos hermanos, a hora que somos hijos de Deus, pero todavia não se ha manifestado o que haveremos de ser. Sabemos, sem embargo, que quando Cristo venga, seremos semelhante a Ele, porque lo veremos tal como Ele é. Oh, que coisa mais preciosa! Queridos, Jesus, Ele é a alegria dos homens. Ele é a verdadeira alegria dos homens. E a graça de Jesus, que abre nossos olhos e vemos que Ele é nosso amigo, nosso gran tesouro. Renunciamos a nós mesmos e já não queremos mais nada desta vida, queremos obedecer seus mandamentos. Lo hacemos com gran alegria porque já não nos parece pesados. Lo único que nos importa é agradá-lo.
Jesus é o grande tesouro. O grande tesouro não é quando encontramos pérolas maravilhosas, não é quando encontramos riquezas, ouro, diamantes, rubis, que por sinal é muito bueno, mas esta não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é construir impérios em esta vida somente para nosso deleite, nosso viver. O grande tesouro é Jesus. Ele é o grande tesouro. Ele é o que complementa a vida do homem. Ele é que satisfaz a vida de nós outros. Jesus, o grande tesouro. E diz o Salmo 73, 25 e 26, ponga atenção a isto. A quem tenho eu em los cielos senão a ti? Se estou contigo, já nada quero em la terra. Podrão desfalecer mi corpo e mi espírito, pero Deus fortalece mi coração e mi herança eterna é Ele. Jesus é o grande tesouro. Jesus é a única coisa que necessitamos em esta vida. Senhor, Salvador, Redentor. Este é o grande tesouro. Ele é o grande tesouro porque Ele abre nossos olhos e nós outros podemos mirar a vida vinideira allá no cielo. Nós outros sabemos que esta vida passa. Alguns, quizá por sua robustez, chegam a 80, 100 anos, 104 anos. Mas um dia vamos morrer. Um dia todos vamos morrer. E Jesus é o grande tesouro porque Ele revela a mim e a você que existe uma vida eterna. Allá no cielo, allá no paraíso, allá no reino que Ele preparou para nós outros. E quando nós outros entendemos isto, todas as coisas desta vida não têm tanto valor como o valor de pertencer a Jesus, o Cristo, o Salvador. Em João 15, de 9 a 15, diz assim: assim como o Padre me ha amado a mim, eu também los hei amado a ustedes. Permaneçam em meu amor. Jesus hablando, permaneçam em meu amor. De que maneira? Verso 10. Se obedecem mis mandamentos, permanecerão em meu amor, assim como eu hei obedecido a los mandamentos de mi Padre e permaneço em su amor. Leis dicho esto para que tenham mi alegria e assim a sua alegria seja completa. Demonstramos que amamos ao Senhor, demonstramos que estamos firrados em seu amor quando obedecemos seus mandamentos. E para obedecer seus mandamentos não é possível em minha própria força. Eu decido, eu vou fazer, eu necessito, eu quero. Isto não leva muito lejos, não leva muito lejos. Mas quando eu reconozco que necessito obedecer, necessito, então se eu pido a Ele: Senhor, capacita-me, ajuda-me a entender os seus mandamentos e obedecê-los. E qual é o primeiro grande mandamento? Amarás ao Senhor tu Deus, nosso Deus, de todo nosso entendimento, de todas nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Queridos, isto só é possível se Ele nos capacita a amar e obedecer seus mandamentos. E o seu mandamento é: ama ao Senhor tu Deus. Segundo mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. E para amar ao próximo como a mim mesmo, eu necessito da graça de Ele para lograr amar ao próximo como amo a mim mesmo. É impossível amar ao próximo se Deus não nos capacita. É impossível amar a outro como a mim mesmo. Uau!
mas este é o mandamento do Senhor. E diz a palavra que os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por quê? Porque Ele me dá a capacidade, Ele me capacita, Ele me ajuda para que eu pueda obedecê-lo, queridos. Uau! Mateus 13, 44 a 46, habla assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Quando um homem lo descobriu, lo volveu a esconder e, lleno de alegria, foi e vendeu todo o que tinha e comprou este campo. Também se parece ao reino dos céus a um comerciante que andava buscando perlas finas e, quando encontrou uma de grande valor, foi, vendeu todo o que tinha e lá comprou. Jesus é esta grande perla. Jesus é esse grande tesouro que esse homem encontrou e vendeu todo para comprá-lo. E nós outros não temos que comprar, é de graça. Somos salvos por causa da graça do Senhor e podemos ser salvos da vida vindoura por toda a eternidade por causa de sua graça e sua misericórdia. Jesus, o grande tesouro. Não há tesouro mais profundo do que este. Pastor Nery nos contou uma história verdadeira que se passou allá na Escócia no ano de 1955, e quem lhe contou essa história foi seu amigo, nosso amigo Pastor Shed, que já está com o Senhor. Um senhor borracho caiu no rio, um grande rio profundo, e um senhor que passava por ali lo mirou e atirou-se na água e recorreu àquele homem e sacou ele da morte. E depois que passou isto, aquele senhor deu para ele uma tarjeta e disse: quando necessite de mim, busca-me, acá está a minha direção. Bem, o homem estava borracho, se quedou aí, dormiu na cai, e no dia seguinte, quando despertou, tinha hambre e pôs a mão nos seus bolsilhos para mirar se tinha algum dinheiro todavia que sobrou de tanta bebida que ele tomou no dia anterior, e ele só encontra aquela tarretica daquele homem, e ele se acordou: quando necessite de mim, busca-me. E aquele senhor borracho mirou aquele papelito e foi na direção que estava já. E ao chegar na direção indicada, era uma grande mansão. E ele, quando se acerca ao portão daquela mansão, o servo daquele senhor pergunta, meio rude: o que tu acha aqui? O que deseja você? O borracho apenas ensinou a tarjeta que estava escrito: quando me necessite, busca-me. E ao ler, deixou que o borracho entrasse. E quando chegou na porta da casa, um outro servo também rude: o que tu está sendo acá? O que tu deseja? Da mesma maneira, lhe ensinou a tarjeta e o deixou entrar. E de repente chega aquele homem com uma grande sorriso: oh, você está acá! Que gozo, que alegria! Chegaste numa boa hora, vamos desayunar. Tem hambre? É lógico, ele diz: sim, tenho hambre. E então aquele homem desayunou e hablaram. E então o seu borracho disse: bem, já está bem tarde, tenho que ir embora. Mas embora para onde? Tu tem algum compromisso importante? Você quer ir com nós outros um pouco mais? Mira, eu vou te dar roupas novas, você vai arriba, se banha, descansa e depois comeremos algo junto. E o homem aceitou e tomou um banho rico, demorado, como nunca havia tomado em sua vida, e dormiu profundamente. E ele acordou, se despertou com uma voz que dizia: ei, venga, está na hora de cenar. E aquele homem barrou e cenou com ele. Bem, este homem, muito agradecido por tudo que havia hecho, convivendo com este homem, adquiriu toda a confiança de ele. E aquele homem deixou de ser borracho
e tornou-se o homem de total confiança daquele multimilionário. Se tornou um amigo de ele. E aquele homem que era borracho, agora era como se fosse o braço direito dele. Ele que saía pelo país e outros países a negociar contratos multimilionários para o seu Senhor, e lo hacía com grande alegria. Da mesma maneira, é Jesus que nos sacou do rio do pecado. Estávamos nos ahogando em nossos pecados, caminhando para o inferno, e Jesus se lançou no rio e nos sacou da morte. O nosso Jesus, isso lo mesmo que esse Senhor isso com esse borracho. Jesus, isso todo por nós outros. E Ele sempre diz, quando necessite de mim, venga a mim, venga a mim. Não tenha medo, habla de tu coração, abre tu coração, habla comigo. E aquele homem estava feliz e contente. Queridos, mas para todo isto passar, nós outros que conhecemos a Cristo, que entregamos nossa vida para Ele, necessitamos do alimento fundamental. Existe um alimento indispensável, lleno de graça e amor e bondade. Jesus produz a fé que oferece aos homens com o propósito de salvá-los. Aqueles que recebem a fé, os crentes aún experimentam tentações, dúvidas e outras crises que podem sacudir sua fé ao largo do caminho. Em resposta, Jesus sana e aperfeiçoa a fé daqueles que chamam a Ele e clamam a Ele. E Ele lo hace através da palavra que o Espírito Santo aplica a nossos corações. É um alimento indispensável. Nós outros necessitamos do alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia. Sim, a Bíblia é que nos alimenta. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E o Espírito Santo de Deus, que corre a palavra de Ele e llena nosso coração com fé, creyendo que aquilo é verdade, creyendo que nós outros necessitamos, creyendo que quando pedimos a Ele, Ele nos regala. Este é o alimento que nós outros não podemos quedar sem Ele. Necessitamos nos alimentar. O alimento indispensável. Queridos, ponga atenção em isto que vou ler para vocês. Em o lado humano da equação, ou seja, é impossível, não é possível que um crente seja justificado e permaneça conectado na vida, a menos que tenha fé. E não é possível permanecer em fé ou ter fé sem alimentar-se da palavra de Deus. É impossível. Necessitamos desse alimento. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 38 e 39, ponga atenção. Pero el justo viverá por la fé. E se regressa atrás, não será de meu agrado. Pero nós outros não somos os que volvem atrás e acabam por pôr-se, senão aqueles que têm fé e perseveram em sua vida. Romanos 10, 17. Assim que a fé viene como resultado de ouvir a mensagem, e a mensagem que se ouve é a palavra de Cristo. Necessitamos nos alimentar da palavra. Necessitamos, porque este é o alimento essencial que nós outros necessitamos para permanecer firmes, caminhando com o Senhor Jesus. Os crentes se regocijam ao saber mais
acerca de Deus através da oração, através da leitura da sua palavra, que é a Bíblia. São muitas as circunstâncias impulsionadas por Satanás, pelo mundo, pela natureza carnal de nós outros, que impede o crente de ter uma vida, momentos de orar e crescer no conhecimento da palavra. Queridos, tentações em la esfera de nossas mentes, compromisso, tenho pressa do dia a dia, pereza, interferências, chamadas telefônicas, ansiedades e preocupações nos levam a nos olvidar dessa necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu hablo com muitas pessoas durante a semana, e estou falando de crentes também. Eu diria assim que hablo com 10 crentes, 10 cristianos, e quando pergunto a eles, ¿usted lê a Bíblia? 7 dizem que não. De los 3, um lê quando pode. O outro lê de vez em quando, de uma lida aí, e apenas um diz, sim, eu tenho meu momento com o Senhor e leio de sua palavra. Necessitamos pedir ao Senhor que nos capacite a ter hambre, desejo de ler sua palavra e nos ajude a ser determinados, consistentes no dia a dia para ler a palavra. Para mim, Jonás, a melhor hora do dia é por la manhã. Desperto pela manhã, corro na taça de café, sento na mesa e empeço a ler a palavra do Senhor, orar, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele que me dê entendimento, porque depois desta hora, empeça o dia a dia de cada um de nós outros, e quando chegamos e damos conta, já são as 11, meia-noite, cansado, estrupiado, você não vai ler aquela hora. Então, se nós outros necessitamos do Senhor, para que possamos realmente, irmãos, ler a palavra, é um alimento importante, essencial para as nossas vidas. Queridos, esta é a prioridade mais importante de nossas vidas, ter um tempo separado para orar, ler, alabar ao Senhor. Nós outros necessitamos desse tempo com Deus de qualidade. Se acuerdam da história que o pastor nos contou sobre o rei da Prússia, Frederico II, lá pelo ano de 1525, aquele grande 1525, a Prússia era um grande território e aquele rei necessitava falar com seu primeiro-ministro, que era um crente em Cristo Jesus, e o rei não quis esperar e foi até a casa do primeiro-ministro. E ao chegar na casa do primeiro-ministro, abriram a porta e disseram: meu rei, vossa majestade, aguarda um pouco que o primeiro-ministro vai vir. E o rei esperou, e então se abre a porta e sai o primeiro-ministro com uma sorrisa grande e diz: vossa majestade, perdona-me que esperaste tanto tempo, mas eu não poderia interromper minha conversação com o grande rei dos reis. Ele estava orando. Aquele crente foi um primeiro-ministro próspero e tão solicitado pelo rei, porque ele reservava tempo para orar, ler e meditar na palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante, teremos esse tempo de qualidade com o Senhor. E nos damos conta que ao caminhar muitos vão perdendo este bom hábito de ler, de orar, de estudar a palavra, e vamos vivendo a vida a cada dia.
Nós outros necessitamos regressar à base, regressar ao princípio de todo. Quando nós outros conhecemos a Jesus, nós outros fomos ensinados que necessitamos ler a palavra, estudar a palavra, mas antes disso, nós outros necessitamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê entendimento, capacidade de compreender sua palavra, tempo de orar, de interceder, tempo de confessar pecado, tempo de alabar ao Senhor. Nós outros necessitamos regressar à base. E a base é esta, em pensar já. Queridos, amados do Senhor, nós outros precisamos entender isto, a necessidade de regressar à base. E a proposta para mim e para você é muito simples. Ao regressar à base, porque nós outros somos atacados pelo secularismo e pelo humanismo. O secularismo diz que nós outros não necessitamos de Deus, não necessitamos de Deus. Você não necessita de Deus, você pode fazer todas as coisas. O humanismo diz que eu com minha própria força e você com sua própria força logramos conquistar tudo o que desejamos, tudo o que planeamos. Nós outros podemos fazer tudo, sim, na dependência de Deus. E a Bíblia ensina totalmente o contrário. Nós outros necessitamos da presença do Senhor. Nós outros necessitamos. E pastor Nery enviou um plano muito interessante, muito importante, que é retornar à base. O plano primeiro é oração, tempo de oração. E nesse tempo de oração, o irmão, a irmã pode alabar a Deus por aquilo que Ele é e por suas maravilhosas obras feitas em nossas vidas. Agradeça a Deus por aquilo que Ele é. O hecho que em sua vida é mais importante Ele do que todas as outras coisas. Deus é importante por aquilo que Ele é. Confesse seus pecados a Deus. Pida perdão a Deus por seus pecados. Pida e suplique a Deus por suas necessidades que você tenha, de sua família, de sua igreja, de seus amigos, parentes. Orar suplicando, pedindo por aquelas pessoas que todavia ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Incluir em nossas orações, de acordo com o que a palavra diz, orar pelo nosso presidente, por nosso Senado, por nossa alcaldia, orar pelas pessoas que estão em eminência, autoridades, orar e clamar por eles. Esse é o primeiro plano dentro da oração. O segundo plano, queridos, ao estarmos lendo sua palavra e pedir ao Senhor que revele seus secretos e nos ajude, aquilo que estou lendo e de preferência, aquilo que sua igreja está ministrando, aquilo que foi predicado domingo, aquilo que está sendo predicado lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Ao ler, você pergunta: Senhor, isto que estou lendo revela a mim o que está falando acerca de você, Senhor. Senhor, revela a mim isto que estou lendo acerca de mim mesmo. Revela-te a mim, Senhor, e Senhor, me ajude a pôr em prática tua palavra, tuas ensinanças. Ao fazer isso, estamos retornando à base. Precisamos retornar à base para podermos pensar novamente do zero. Como era naquele tempo em que nós outros nos convertimos ao Senhor. Teníamos
hambre, desejo de ler, um gozo na alegria de orar e falar com o Senhor, um gozo na alegria de estar na igreja junto com os irmãos, um gozo e alegria de predicar de Cristo a outros. Mas com o passar dos anos, caminhando com Cristo, muitos de nós caímos na rotina, piloto automático. Pá. Temos que reconhecer isso, pedir perdão a Deus e retornarmos à base. E desta maneira o Senhor vai bendizer a minha vida e vai bendizer a tua vida. Isto não podemos lograr com nossas próprias forças. É orar ao Senhor, pedir a Ele de sua graça, pedir a Ele que nos capacite, pedir a Ele que nos ajude a retornar à base. E ao retornarmos à base, retornamos ao primeiro amor, aquela paixão por Jesus, paixão por sua palavra, paixão por evangelizar, paixão por servir. Amém? Que o Senhor possa bendizer tua vida. Padre querido, Padre amado, nós outros necessitamos de Ti, Senhor. Ó Deus querido, que nesses 30 e poucos minutos de exponer Tua palavra, Teu Espírito Santo possa añadir aquilo que não pude falar. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar ao coração de cada um de nós outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a retornar à base. Ajuda-nos, Senhor, a ter vida de oração, de leitura, de alabança a Ti. Ajuda-nos a ter momentos, ó Padre, preciosos contigo, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós outros. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos bendiga grandemente.